Finalizando então, o Mussolini assassinado, né? Executado em 28 de abril. O Hitler, pelo que consta, ele cometeu suicídio. Depois seu corpo foi queimado. Pesquisas lá no crânio que encontraram, identificaram que ele cometeu suicídio, que ele deu tiro na cabeça, né? Ah, mas eu ouvi dizer que era sósia, que não sei o quê, que ele fugiu, que foi para a Argentina, tudo isso também existe. Tem até algumas pesquisas interessantes sobre isso, mas historicamente falando não são o suficiente para provar que ele fugiu, tá? O que a história conta é que ele foi morto mesmo, ou melhor, que ele se matou, tá? Claro que ninguém vai perguntar lá no vestibular se ele se matou ou se ele fugiu, tá? Mas historicamente ele comete suicídio. E aí a Alemanha se rende em 8 de maio e a guerra acaba. A Itália já tinha dançado, a Alemanha também, mas e o Japão? Então as batalhas no Pacífico continuavam. E o que é que coloca fim definitivo à guerra? É isso aí, os ataques nucleares a duas cidades japonesas, primeiro Hiroshima e depois Nagasaki. A partir desses ataques nucleares, as bombas atômicas, né, o Japão acaba se rendendo. Os ataques são em agosto, né, primeira semana aí de agosto de 1945. Vale uma reflexão, tá, porque os ataques a Hiroshima e Nagasaki levaram milhares de mortos e trouxe uma tecnologia que até então ninguém tinha. Né? O projeto Manhattan, né, para construir a bomba atômica. Então, outros países também estavam tentando fazê-lo, diz que até a própria Alemanha. E a guerra já tinha praticamente se encerrado. Havia resistência japonesa ainda, mas até quando ela iria durar? Então, por que jogar essa bomba? Existe aí uma primeira resposta, dada sobretudo pelos aqueles que jogaram a bomba. Então os norte-americanos vão dizer que com isso eles iriam antecipar a rendição japonesa. Então eles estariam jogando essas bombas para colocar fim, de maneira mais rápida, à guerra, evitando com isso um número maior de mortos. Parece até que está fazendo um bem, né? Não sei. Óbvio que eles estão pensando nesse número menor de mortes, sobretudo aos soldados norte-americanos, se fosse combater de ilha em ilha, tal, até conquistar o Japão. É isso que é de oficial. Outros vão dizer que, não, mas aí também tem aquela questão do Pearl Harbor. Os norte-americanos estariam aí fazendo uma vingança ao ataque surpresa que tiveram dos japoneses em Pearl Harbor. Quem sabe? Mas dificilmente, né? Mas é possível. Vale lembrar que o Japão já estava numa situação tão difícil que eles estavam usando os seus kamikazes, aqueles pilotos suicidas, que tinha até o que eles faziam? Eles iam com os aviões e jogavam o avião no alvo. Portanto, por isso que é suicídio, eles iam se matar. Então era algo meio que sagrado, assim, tinha um ritual. Tá? Esse suicídio ele vai ser, de alguma forma, semelhante àquilo que os samurais faziam, né? Com aquela espada, tinha até um jeito certo de se matar, acho que é harakiri que se chamava. Então, de qualquer forma, e o kamikaze recebia, né, quando ele ia para o avião, para a missão, uma espada samurai. Bom, uma terceira visão, que é a histórica, né, que os historiadores defendem muito, é que a bomba foi jogada no Japão, mas o alvo era a União Soviética. Peraí, não é assim, não é tão perto assim não. Pois é, simbolicamente falando. Nós vimos o poder do exército russo na Europa. Depois vamos falar dos tratados que já estavam sendo feitos, dividindo o mundo entre soviéticos e norte-americanos. Aquela aliança, até por muitos considerada uma aliança bizarra, né?
entre o socialismo e o capitalismo já está se desfazendo. Então, o que impediria a União Soviética de continuar marchando com seus tanques sobre a Europa? Então, os norte-americanos jogaram aquilo para mostrar o seu poder bélico. Vocês têm aí, não iam jogar isso lá na Europa, né? Porque vão destruir a Europa. Mas podiam dizer, temos aqui o suficiente. Olha só, a arma que nós temos, vamos dizer. Então ele dá um ultimato ali. Essa análise, essa posição aí, essa visão sobre por que jogou a bomba, ela é muito aceita e provavelmente a mais correta. Tá bom? Bom, ao final da guerra, e temos os tratados. Antes mesmo desses países se renderem, né, de aceitarem que perderam, né, já estavam sendo feitos alguns tratados. Então você tem em 1945, mas em fevereiro, portanto, antes das rendições, uma conferência feita na União Soviética, Conferência de Ialta, que vai contar com os três grandes, vamos dizer assim, o Roosevelt, dos Estados Unidos, o Churchill, da Inglaterra, e o Stalin, da União Soviética. E ali eles já estão dividindo a Europa em duas áreas de influência. Uma capitalista e outra socialista, ou seja, uma norte-americana e outra soviética. Isso em fevereiro já de 45. Um pouco depois nós teremos a Conferência de Potsdam, onde essa divisão vai ser aprofundada, ou seja, eles vão dividir a Alemanha em duas áreas. Na verdade, a Alemanha vai ser dividida em uma área de ocupação soviética e outra de ocupação inglesa, francesa e norte-americana. Né? Por isso que fala em 4 áreas, mas acaba sendo uma soviética, socialista e outra capitalista. Isso em 45. Em 49 vai ficar claro aqui uma Alemanha ocidental, capitalista, e uma Alemanha oriental, comunista ou socialista. A Alemanha, República Federal da Alemanha, é ocidental, e a República Democrática da Alemanha é a Alemanha oriental. Tá? Sabendo depois que, inclusive, a própria cidade de Berlim vai ser dividida em 4 áreas de influência também. Vamos ver isso quando vermos ali um pouco mais detalhe a Guerra Fria, né? A segunda parte dela. Mas essa divisão vai possibilitar que dentro do território socialista tenha uma área capitalista, porque Berlim vai ficar no território socialista, mas parte dela é administrada pelos capitalistas. Então vai ser uma vitrine, né? Quanto mais se investir ali e mais der certo, pior será para a União Soviética, vamos dizer assim, ou para os comunistas e tal. Por isso que depois vem a construção do muro e tal. Depois teremos ainda em 1945 a Conferência de São Francisco, que aí vai criar a Organização das Nações Unidas, também do verbo ONU. Gente, finalizando, temos duas questões aqui simples, vamos a elas, do Enem. A participação da África na Segunda Guerra Mundial deve ser apreciada sob a ótica da escolha entre vários demônios. O seu engajamento não foi um processo de colaboração com o imperialismo, mas uma luta contra uma forma de hegemonia ainda mais perigosa. Para o autor, a forma de hegemonia
e uma de suas características que explicam o engajamento dos africanos no processo analisado foram, bom, essa forma aqui é o fascismo, né, que seria pior do que o resto, e a adoção do determinismo biológico. Alternativa C de cebola. E a segunda, no fim de 1944, estávamos em regime de ditadura no Brasil. Ditadura Vargas, lembra? Uma ditadura que já se ia dissolvendo, porque o ditador de então começara a acertar o passo com as chamadas potências do eixo. Mas quando os Estados Unidos entraram na guerra, pressionaram no mesmo sentido os seus dependentes. Ele não só passou para o outro lado, como teve de concordar com o país interviesse efetivamente na luta. Como, aliás, pedia a opinião pública, às vezes em manifestações de massa, foram as primeiras a quebrar a rotina e tal. Nós vamos ver a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial quando formos analisar ali o governo Vargas, né? Tá? Mas vocês sabem a participação da FAB, Força Aérea Brasileira, Santa Pua, a participação da FEB, Força Expedicionária Brasileira. A cobra vai fumar. Pergunta: a entrada do país norte-americano na Segunda Guerra Mundial, a que o texto de Antônio Cândido se refere, pode ser explicada, entre outras razões, olha a alternativa C, pela disputa imperialista travada entre os Estados Unidos e o Japão pelas ilhas e rotas de comércio Oceano-Pacífico. É só lembrar que o Japão vai lá, quer dominar o Pacífico, ataca Pearl Harbor, portanto C também. Até a próxima.